Meus amigos, dessa vez o carro que vai ser feito o diagnóstico é um Azira 3.3 2011. A gente estava conversando com o cliente antes dele mandar o carro, que o carro chegou de guincho já. Ele falou, ó, o carro está funcionando, só que ele está falhando muito e a luz de injeção está piscando. Quando ele chegou o carro aqui, que veio de guincho, para descer já foi uma dificuldade, soltando uma fumacinha azul. Mas vamos estar entrando com um scanner inicialmente. Como a luz está piscando, ele já vai estar informando um pouco o falhamento, o que está sendo. Depois disso a gente já parte depois para o osciloscópio para poder fazer a confirmação da falha. Bacana? Então eu já volto com o scanner. Aqui no diagnóstico do Azira, já entramos aqui com o scanner. E quando a gente vem aqui na parte do módulo do motor, tá aqui a falha P301, cilindro 1, detectada a falha de ignição. Só que tem um detalhe, aqui tem uma pegadinha, porque acontece o seguinte, como esses carros são importados, quando ele faz a tradução, até mesmo o scanner, quando faz a tradução para o nosso português, é uma tradução um pouco falha, porque tá aqui, ó, falha de ignição. Leva a crer que é vela, bobina, é a parte do funcionamento de ignição. Tem que ter muito cuidado com isso, porque a tradução é falha, tudo bem? Realmente é uma falha, mas a tradução tá errada aqui, porque o correto seria falha de combustão, ou seja, não está tendo a queima. Então não é somente vela e bobina que pode ser, também pode ser injetor, pode ser uma falta de compressão, pode ser, no caso, um combustível. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a tradução que aparece no scanner pode estar induzindo a gente ao erro e fazer trocar peça desnecessária. Então o que a gente vai fazer? Vamos entrar com o osciloscópio, vamos fazer o teste do primeiro, no caso no primeiro cilindro, para poder identificar se pode ser vela, bobina, injetor, combustível, pode ser falta de compressão ou o que seja. Vamos estar identificando o defeito para assim estar passando para o cliente o que pode ser feito para fazer a solução. Dando continuidade aqui no diagnóstico do Azira, instalamos o osciloscópio, também entrando com o manômetro. O que acontece é o seguinte, como eu tinha falado agora há pouco, tinha mostrado no scanner que estava dando falha de ignição e tinha alertado, no caso, que tem que tomar muito cuidado porque às vezes a tradução está um pouco errada, então tem que estar falha de combustão. Já decidi ir inicialmente pegando pelos injetores, já entramos com o cabo nos injetores, entramos com o transdutor para poder ver a pulsação que tem na mangueira de combustível. E aqui a gente já consegue ver o seguinte, esse daqui é o sexto cilindro que está trigado, aqui é o trigger, está no sexto cilindro, para quem não sabe que é o banco 2 é 246 e lá atrás é 135, ou seja, está no sexto cilindro aqui. Então a gente começa a contar aqui, 6, 1, 2, 3, 4, 5, e um detalhe que eu quero chamar a atenção é o que? Tá vendo que sempre que tem um pulso, ele solta a parte elétrica, tem a queda da pulsação, a mangueira faz a vibração da injeção, tá vendo? Sempre após o pulso tem a queda, tá vendo? E quando chega aqui no segundo, ou no primeiro injetor, tem um pulso e cadê a queda que devia ter bem aqui logo em seguida, tá vendo? Tá um pouco mais aqui pra frente, ou seja, tá tendo essa deformação, tá tendo um problema aqui no primeiro injetor. E coincidentemente é o que tava falando no scanner, P301. Falha de combustão no caso no primeiro cilindro. Então o que a gente vai fazer? Antes de eu estar desmontando também para... Imagina só o seguinte, eu desmonto todo o coletor de emissão, retiro os injetores, coloco no teste os injetores, faço a reparação do injetor, eu troco, vamos ver como que está a situação do injetor, resolvo o problema do injetor, mas volto, monto tudo, funciona e o carro continua falhando. Então eu não posso simplesmente já iniciar a desmontagem sem testar os outros componentes. Então já vou direto para as bobinas agora, para poder verificar se bobina e vela tá fazendo uma centelha e a queima bacana. E depois já volto. Dando continuidade no diagnóstico do Azira. Já entramos agora com o osciloscópio nas bobinas. Estão pegando as 6 bobinas. E aqui a gente vê que o funcionamento das bobinas e das velas estão bacana. Não está tendo nenhum tipo de encurtamento. E dá para ver também pelo residual das bobinas que elas estão com as vidas úteis boas, ou seja, ela tem o carregamento do módulo, tem o estresse interno da bobina, tem a centelha e tem o residual que seria o que a bobina ainda consegue entregar de carga. Dá para perceber que todas as bobinas estão com um residual bacana e que não está tendo nenhum tipo de encurtamento ou falhamento. Então tá tudo indicando mesmo que esse falhamento vai ser apenas o injetor. Mas vamos já retirar agora vamos iniciar o processo de desmontagem, levar para as provetas, verificar o nível que está de problemático aquele injetor, para assim estar fazendo a limpeza ou substituição.
Retornando aqui na máquina de limpeza de injetores, já foram colocados na sua sequência correta, que de acordo com o que foi tirado do carro. Vou dar start aqui no autoteste. Deixa eu ligar a luz aqui, fica melhor. Olha só, um não está injetando, o 2 está injetando completamente errado. Os outros 3 tá até bacana, esse daqui tá um pouquinho mais para a esquerda, tá vendo? Mas olha esse 2 aqui. E detalhe, tá vendo que ele para? Aqui era para fazer uma parte de estanqueidade, que era para ele ter parado a injeção, que nem os outros pararam, tá vendo? Mas o 2 continua o quê? Injetando errado. E o mais legal é o quê? Que lá na máquina, no osciloscópio, quando a gente fez o teste, a gente viu que o 2 também tava com sua injeção um pouco irregular. Aqui ele começa a fazer a pulsação, no caso para poder ver se ele vai equalizar todos, mas já dá para perceber que um não está funcionando. Vou medir a resistência dele, mas vou deixar finalizar o teste correto para poder também ver esse segundo, para poder saber se ele vai equalizar com os outros. Mas de qualquer jeito ele vai ter que ir para a cuba para limpar, porque querendo ou não ele está travado injetando direto, ele não está conseguindo fazer a vedação da injeção, né? Então já volto. Retornando, quando eu quis falar injeção, era injeção de combustível, beleza? Ó, vamos fazer agora o teste da resistência. Clicando aqui, o primeiro injetor deu 13, vamos pro segundo agora. O segundo deu 12,9. O terceiro não fez contato, no momento só. Pronto, 13 também. Deixa eu conectar esse daqui. 12,9, ou seja, a resistência deles estão bacanas, estão tudo certinho, tá tudo batendo 13, 12,9, tá na tolerância. O que acontece mesmo é que esse primeiro tá com característica do travamento ser mecânico, ou seja, ele não tá conseguindo fazer a pulsação do combustível por causa que internamente está travado. E o 2 ele tá, por mais que ele esteja pulverizando, ele quando para o funcionamento ele fica um pouco aberto e acaba injetando um pouco de combustível. Então eles vão para a máquina para poder fazer a limpeza, e esse daqui a necessidade de fazer a substituição. Vou estar passando o cliente para poder já fazer a cotação e fazer a substituição já do primeiro injetor. Dando continuidade aqui no diagnóstico Azira, funcionamos o carro, tá ali com o caixa Strom. Já está novamente o osciloscópio espetado ali. Estamos pegando agora o pulso também dos injetores, estamos pegando agora a vibração. E galera, lembra que aqui dessa vez eu triguei pelo primeiro, que antes, como estava com o injetor ruim, eu preferi trigar pelo segundo para poder evitar ter erros no diagnóstico. Agora que está com o primeiro funcionando, que a gente colocou um injetor novo, pode ver que aqui, ó, a partir daqui é o primeiro e ele se repete logo aqui. Lembra que eu falei que é sempre o pulso vem depois, ou sempre tem essa tensão depois do pulso, ou seja, a energia sempre vem primeiro do que a reação da bobina? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funcionando bacana agora, tá tendo 6 pulsos dos injetores. Aquele injetor lá, o que acontece, tem que tomar muito cuidado é o que? Se a gente fosse pelo teste convencional, não tivesse as ferramentas que normalmente é utilizado, as ferramentas mais básicas, convencionais que as mecânicas normalmente utilizam, e por isso que a gente sempre fala, vai atrás de ferramenta, por causa que isso ajuda muito no diagnóstico e evita tá perdendo tempo e também condenando peça à toa, não fazer a conta do cliente subir. O que acontece é o seguinte, ali como que seria? Você espetaria a caneta de polaridade, viria que está pulsando, entraria com o scanner. Se você tivesse um scanner de qualidade, você dava o comando para desligar o injetor, ia desligar, depois ia voltar. Pô, o injetor está funcionando. Você ia ver centelha, tudo está funcionando. Ali ia ser um pouco difícil de ver, por causa que tem que tirar o coletor de emissão. Mas enfim, se você conseguisse ver, ia ter centelha, ou seja, ia levar a gente para quê? Um cabeçote talvez, por causa que está tendo toda a parte eletrônica está funcionando, não está funcionando a mecânica. Qual que seria? Teria que desmontar tudo para poder estar verificando, depois não ser, e quando chegar lá fosse, por exemplo, um cabeçote, coisa parecida. Então o que acontece? Para você não passar um diagnóstico errado, vai atrás da ferramenta correta. Um osciloscópio desse, o MT Pro, um analisador de motor, é baratinho. Pesquisa na internet da vida que você vai ver que tem pessoas que vendem, e também é fácil de estar importando. O senhor até um tempo atrás tinha falado que qualquer dúvida passava, que te indicava o site que faz a compra, tudo. Lembrando que ele não é brasileiro, não, ele é ucraniano. Ou seja, tem que importar, tem taxas, etc e tal. Mas vale a pena, é uma ferramenta de extrema necessidade. Por quê? Não erra no diagnóstico, você não perde tempo. Imagina só, ter que desmontar todo esse coletor de admissão para poder tirar o injetor, tirar a vela, tirar a bobina para levar para a máquina para poder para poder ver se está funcionando. Ou digamos que você quer fazer o teste antes, tá injetando, no caso, entrando com um multímetro para poder ver se tem resistência.
Fiz o teste lá na máquina. Tava com sua resistência bacana, ou seja, o problema tava sendo ali internamente, no caso, na bobina interna dele, que era mecânico, que como, não sei se o senhor mostrou o vídeo, vou até pausar aqui. Ó, voltando, essa daqui era uma das flautas que tava no injetor, no carro. Tem essa daqui na frente, desculpa. Tem essa daqui e tem a de trás. E olha só como tava essa daqui na frente, já soltando as limalhas. Ou seja, a gente conversando com o cliente, ele falou que ele usou uns aditivos. Com os aditivos no tanque, por causa que ele falou que colocou um combustível ruim. Só que para poder limpar o sistema, coisa parecida, que ele fez, ele pegou um aditivo. Só que não feliz, ele pegou logo 3 aditivos e tacou no tanque. E o que acontece? Esses aditivos eles são muito fortes, então ele tem um processo de limpeza mesmo. Só que dependendo do excesso e da diluição no combustível pode estar prejudicando. Então tem que sempre olhar o rótulo e ver de acordo com que vem a recomendação da fabricante, né? Até sem a ferramenta, como que a gente ia conseguir identificar esse defeito antes de estar fazendo a desmontagem? E sem falar também que a gente tem um pós-montagem, quase que, você colocou, fez o funcionamento, tá bacana, mas agora com o carro funcionando, será que você consegue garantir que tá 100% mesmo? Com o osciloscópio você consegue ver as ondas, no caso a pulsação do injetor. Tá tudo certo. O carro já está finalizado, vou estar entrando em contato com o cliente para estar informando que o carro já está pronto. E se você está precisando de um diagnóstico semelhante a esse ou até mesmo outros defeitos que está aparecendo com o seu carro, que seja preciso, que você não vá estar levando para a oficina para estar perdendo tempo, trocando peça e outras coisas assim, sem saber se é aquela ou não, pode estar entrando em contato com a gente. Nosso número está na descrição, também deve estar aparecendo na tela. Pode estar entrando em contato com a gente pode estar agendando e estar fazendo diagnóstico do seu carro, bacana? E como o seu Hélio sempre fala, deixa o CCC, curte, comente e compartilhe. E não esquece de se inscrever no canal. E como o seu Hélio sempre fala, fiquem todos na paz. Um abraço.